Muito bom dia, está começando mais um Bom Dia News. Hoje é sexta-feira, sextou aqui no Bom Dia. Muito obrigada pela audiência, obrigada a você que acompanha o nosso programa de segunda a sexta-feira. Coisa boa, né? Que bom, já estou aí na sua casa. Tá me deixando à vontade? Muito bom. Se você está na cozinha, na sala, no quarto, aonde você estiver, que você fique ligado com o nosso programa. E você também pode nos acompanhar através das internet, não é isso, Ed? No canal... O Dia 521 é o canal que você pode nos assistir na internet. Mas fique nos acompanhando aí nesse canal 9.1, que é sim, com certeza, o canal que está com você. 9.1, o Dia, Sistema Dia de Comunicação. Bom dia, Andrade, tudo bem, meu querido? Muito bom. Bom dia, meu querido Ed, maravilha. Bom dia pra você também, Lorena. Cristina Ré, bom dia. Bom dia, Edna Maciel. Bom dia também para o nosso queridíssimo Diógenes. E bom dia também para Vitor, Matheus, Gutenberg, Daniel. Bom dia, seu Carivaldo. Eu estava conversando com o seu Carivaldo ali embaixo. E ele sempre fazendo com que o nosso canal chegue mais longe, esteja mais perto de você. Coisa boa. O dia. E muito bom dia também para as nossas meninas, a nossa querida Elane. Muito bom dia também para a nossa querida, maravilhosa Bárbara. Bom dia também para o Edson, para o Lagartão, para o nosso menino Pedro de lá da edição, para todos que ficam de forma externa. Muito bom dia para o nosso repórter principal, que é o nosso querido Zan. E bom dia para você, Andréia, maravilhosa, o pessoal do Financeiro, Rose. Um beijo pra você, pra todas as meninas do Financeiro, tá bom? E bom dia, claro, a gente quer desejar aquele bom dia bem gostoso também pra dona Suzana e pra dona Rafaela, que estão assistindo a gente nesse exato momento lá na Zona Leste. Muito obrigada pela audiência aí no portal, tá bom? Obrigada mesmo. Como é bom a gente saber que você tá sempre com a gente. E a palavra de hoje, ela vem pequena, porém enorme, gigante. Deem graças de verdade ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Lá no Salmo 136, no versículo 1. Eu quero que você dê graças, eu quero que você agradeça. Eu agradeço a Deus por qualquer situação, por qualquer momento, por qualquer dificuldade ou por qualquer coisa que eu, você e qualquer um esteja passando. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua mente, muito menos o que você está passando. E você não sabe o que eu estou passando, nem o que o Ed, os nossos colegas, mas o que nós sabemos é que Deus cuida da gente todos os dias. E que Ele diz, deem graças, agradeça por tudo, momentos difíceis, momentos bons, quando você sente vontade de chorar, quando você sente vontade de sorrir, agradeça a Deus porque Ele está cuidando de você. Algo Ele está preparando para a tua vida e é para você já sentir que Ele te ama demais. E você sabe que se você teme ao Senhor, Ele está cuidando de você em todas as situações. E é assim que eu quero começar o programa hoje, dizendo, dê graças por você ter um Deus que cuida de você, dê graças por você ter de verdade a oportunidade de estar aqui, de corrigir, de simplesmente fazer parte da história. O nosso Bom Dia News está no ar. Eu vivo pela fé. Bom Dia News, com Vanusa Coelho. Deus proverá na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. Que Deus abençoe grandemente quem está chegando, né? O bebezinho que está nascendo. Dê graças a Deus por todas as coisas, pelo nascimento. Dê graças a Deus mesmo que seja no momento mais difícil, de mudanças, né? Mas que Deus te abençoe. Gente, hoje é sexta-feira, eu quero desejar um bom dia todo especial para quem está acompanhando o nosso programa, mas também para os aniversariantes de hoje. Quem está de aniversário hoje? Feliz aniversário especialmente para quem está na sua casa, para quem está no trabalho, assistindo a gente, nas clínicas, aonde você estiver, no asilo, na creche, com a sua amiga, fazendo caminhada, fazendo os exercícios físicos, o que você estiver fazendo aí na sua casa, no seu trabalho, até mesmo caminhando em algum lugar. Se você estiver aniversariando hoje, feliz aniversário, parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Se ninguém te desejou feliz aniversário hoje, eu estou lhe desejando, tá bom? Agora é o seguinte, gente, presta atenção. Nós vamos com a nossa querida Paulinha, porque a Paulinha hoje traz aquelas dicas,
aqueles destaques da 92,7. Você quer conferir? Então vem, porque é show! Sexta-feira é dia de mais um Se Liga na 92,7 e nós estamos despedindo do mês de abril, esse mês incrível, abençoado e um mês importante, esse mês onde falamos sobre a saúde da voz. Foi comemorado no último dia 16 o Dia Mundial da Voz. Quem trabalha no rádio, quem trabalha na TV, sabe da importância que é a voz. E para isso, vamos abrir o programa de hoje trazendo música. Eu quero convidar você a curtir uma música internacional daquelas que quando toca aqui na FM o Dia, você viaja junto comigo. Eu tô falando da banda Aerosmith, pra gente começar muito bem. Vamos lá? Quem é que não se apaixona ouvindo Aerosmith? Falando sobre isso, sobre o Dia Mundial da Voz, eu quero chamar a atenção daquele fã da banda. Você sabe que em 2023, o vocalista Steve Tyler, ele afastou da banda por motivos de problemas sérios nas cordas vocais. E isso chama a atenção da falta de cuidado e a importância de se cuidar diariamente. É claro, você já deve ter ouvido aqui na FM o Dia algumas músicas da banda Aerosmith. Que tal a gente ouvir mais uma aqui no programa? Vamos conferir? Bom, e depois de ouvir essa música maravilhosa aí do Steve Tyler, ele que se esforçou muito para voltar aos palcos, mas definitivamente se aposentou aí em 2023. Ao Dia Mundial da Voz, a importância e o cuidado diário, não só aos profissionais da TV, aos profissionais do rádio e às pessoas que cuidam, que cantam, né, que encantam aí com a voz. E você tem se cuidado? Agora, para a gente fechar o programa de hoje, eu quero trazer uma dica ainda não saindo dessa linha do Aerosmith. Você sabia que em 1998 foi lançado o filme norte-americano e esse filme faz o maior sucesso até hoje? Eu estou falando do Armagedon. Quem não se lembra desse filme e do clássico que é uma das canções da banda Aerosmith? Agora, uma curiosidade, nesse filme você acompanha a filha do Steve Tyler, ela compõe aí esse elenco maravilhoso numa história de amor junto com o ator Ben Affleck. E é com música e com indicação de filme que nós fechamos o programa de hoje. Vanusa, eu te encontro na próxima semana em mais um Se Liga na 92,7. Se liga na 92, nossa May Paulinha, maravilhoso, hein? Muito bom! As dicas, curiosidades e destaques de hoje veio completão pra você. Eu quero aproveitar para mandar um beijo todo especial pra minha querida Paulinha,
que por sinal tem uma voz gostosa, né, gente? Muito gostosa. E é sempre muito bom a gente estar com rádio aqui no Bom Dia News. Eu, particularmente, amo, sou apaixonada. E a gente vendo essas dicas muito legais e ainda tendo estas outras informações, nossa, faz a gente se remeter ao passado também, né? Foi muito legal. Parabéns, tá bom, Paulinha? Muito bom. Gente, é o seguinte, eu vou conversar agora com o nosso querido Teodorico Júnior. Ele é ator, produtor audiovisual, idealizador de um filme muito interessante que nós vamos conversar agora. Tão jovem, tão cheio já de experiência e com um destaque. Ele é o nosso talento de hoje, nesta sexta-feira, do nosso programa Bom Dia News. E como é bom numa sexta-feira, depois a gente trazer essas dicas e informações do rádio aí, a gente poder falar de filme. Não deixou de ser contado também um pouco do filme aqui no nosso, de outros filmes aqui no nosso programa, através da Paulinha e através da 92,7. Mas o Teodorico Júnior veio aqui para nos contar essa história, né? Um filme entre o fogo e a cana. Resgatado, na verdade, é um resgate, né? A memória da usina Santana, um patrimônio industrial do Piauí. E este grande ator, produtor audiovisual, Teodorico Júnior, é o idealizador desse filme, né? Que conta como foi o resgate histórico. E claro que antes de tudo isso eu quero saber um pouco da tua história, quero saber um pouco de você. Você é o nosso talento de hoje aqui no Bom Dia, tudo bem? Ai, Vanusa, obrigado, é um prazer estar aqui no Bom Dia News para poder contar um pouco da minha história, um pouco da história desse filme. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, o prazer é todo nosso. E como é gostoso quando a gente traz pessoas do nosso estado e que fazem um trabalho diferenciado e ao mesmo tempo bem cultural e que mostra que aqui nós temos talentos, grandes talentos que estão sendo revelados não só para a nossa capital, para o nosso estado, mas também para o Brasil e quem sabe para o mundo. Me conta um pouco de você. Bom, eu sou o Theo, tenho 25 anos, eu comecei a fazer teatro aos 5 anos de idade na escola, né? E desde então eu já tive a certeza, né, que eu nasci para estar no palco, nasci para estar na cena. E desde sempre produzindo peças teatros, de início na escola, de maneira amadora, né? Até que eu decidi entrar no teatro profissional, né? Procurando os artistas aqui da cidade. Participei de grupos também da cidade de Timon, né? E sempre nessa, né? Do palco, do teatro, por cinema. E estamos aí, né? Nessa correria, idealizo projetos culturais também na região que eu moro, que é a região da Usina Santana. Eu tenho um objetivo de levar a arte para aquele lugar, a arte para aquela zona rural, para aquela zona periférica, porque a arte, assim como ela fez comigo, me deu um direcionamento de vida, né? Me deu um propósito. Eu acredito que ela pode contribuir muito na cultura, na educação das pessoas de todo esse estado que é o nosso Piauí. E você não deixa de ser uma referência também de valorização para os bairros e para as comunidades, porque a partir do momento que você começa a mostrar o lado de onde você nasceu, que faz parte da sua história, da história dos seus pais, e ao mesmo tempo você começa a fazer um resgate e entendendo um pouco o que significa aquele lugar para a sociedade, porque eu costumo dizer, não sei se você concorda comigo, posso me chamar de Theo, né? Eu vi ele falando Theo aí, mas nada contra você viajar para outros países, ao contrário, é interessante você conhecer outras culturas, você poder mostrar para as pessoas o que acontece por aí. Mas eu acho muito interessante a gente também fazer esse resgate e ao mesmo tempo a gente chamar a atenção de que nós não conhecemos muitas vezes nem o nosso próprio bairro. Verdade, Vanusa. Tem aquela história, né, de que santo de casa não faz milagre, né? Mas eu tô aqui para contrariar, né? Esse ditado que santo de casa faz milagre, sim. E é por isso que eu tenho como prioridade começar pelo meu Piauí, começar pela minha cidade, começar pelo meu bairro, né? Contar histórias, levar movimentação artística para esses lugares, para esses ambientes que muitas das vezes passam despercebidos, né? E a arte muitas vezes não chega, a arte fica muito centralizada nos grandes centros, nas grandes capitais, mas e a periferia, né? E a zona rural? E todo bairro, toda a história, ela envolve algo que aconteceu e que por algum motivo tem o nome de uma rua, tem o nome de um bairro, tem um porquê, até
o nome, né? Inclusive eu queria chamar a atenção, aqui já é algumas imagens já sendo mostradas desse filme. É um filme, na verdade, né? É um filme. Vai ser um filme que vai ser produzido, que vai resgatar um recorte da história da usina Santana, né? Que foi uma indústria açucareira que nasceu em 1906 pelo industrial Gil Martins, né? Que foi o fundador da usina Santana. E a gente vai pegar um recorte dessa história, né? Que tem aí mais de 100 anos e vamos contar, né? Através da narrativa do cinema, né? Para poder homenagear as pessoas que fizeram parte, né, dessa grande indústria que foi uma potência para a economia do Piauí do século passado. Como foi o processo dessa produção? Bem, tudo começou, na verdade, desde que eu nasci, né? Eu sempre via meus pais, meus avós, as pessoas da comunidade contando, né, o quão essa indústria foi importante. Porque, Vanusa, a maioria das pessoas da região da usina Santana que moram lá foram pessoas que vieram de outros estados, de outras cidades, para trabalhar na usina, né? E ali ficaram, ali construíram suas famílias e vivem lá até hoje. Inclusive a minha família, a família da parte da minha mãe, é da cidade de Fleixeirinhas, no Ceará. E a família do meu pai é da cidade de Pedro II, aqui do Piauí. Ambas as famílias vieram para trabalhar na usina Santana. Meu pai e minha mãe lá se conheceram e vivem lá até hoje, né? Então olha só que história rica, né? Olha só que história interessante. E assim como eles, centenas de famílias têm a história parecida. E uma história como essa precisa ser contada. Como está a usina Santana hoje? O que aconteceu desde o início dessa história dentro desse filme e o que a gente pode entender melhor sobre a usina Santana? Até porque nessa parte industrial, se a gente fosse analisar bem, esse ponto seria um ponto estratégico para as demais indústrias, né? Sim. Bem, a usina Santana, ela faliu na década de 80, no ano de 1982, né? Aconteceu que por um problema de precisar de recursos para irrigação, porque a irrigação naquela época, né, passava por uma seca e tinha dificuldade em irrigar. E aconteceu que os donos, né, da época não conseguiram arrecadar recursos para continuar essa irrigação, né? Aí, sem cana, né, não tinha como manter a indústria. E aí ela entrou no processo de falência, né? E assim, as famílias daquela região ficaram... Porque imagina aí, as pessoas virem de outros, das suas cidades, seus estados, para trabalhar, de repente a usina quebra, né? Assim, foi uma dor imensa para todas as pessoas daquela região. Como foi para você fazer assim, colher essas histórias? Hoje, como é a quantidade de pessoas, quer dizer, todas essas informações acredito que você tenha. Como está hoje a usina Santana? Quer dizer, do dia que você começou a colher as informações até os dias de hoje. O que a gente pode falar da usina Santana? Tem muita gente morando, tem muitos moradores novos, são muitas as pessoas que, assim como seu pai e sua mãe, ainda se encontram lá, ou são poucas? São muitas, são muitas. A região da usina Santana engloba mais de um total de quase 20 mil pessoas, né? Só naquela região, nos povoados vizinhos. E todo mundo tem uma ligação forte com a usina Santana, né? Porque de alguma maneira alguém já trabalhou lá, os pais trabalharam, os avós, todo mundo tem essa ligação. E a partir do momento em que a gente começou a produzir esse filme, isso para as pessoas foi um presente, porque é o resgate da história delas, né? É a contação da história que talvez passasse despercebida. Envolve sobrenomes de pessoas também? Porque assim, olha, o que eu quero chamar a atenção, eu gostaria até que as imagens pudessem ser mostradas enquanto a gente estivesse falando. Eu acho interessante de falar sobre isso, porque é algo que eu conversei um dia desses, acho que foi com você, Ed. Não sei se foi com o Edinaldo, com outras pessoas, eu acho que foi com outras pessoas também. Existem casas, terrenos, existem terras que a gente vê como a gente está vendo aqui. E que muitas vezes existem familiares que nem imaginam que essas terras existem e que eles fazem parte dessa história. Por exemplo, filhos, talvez não, mas netos, bisnetos, tataranetos, pessoas que estão em outros estados, em outros países, pessoas que nem imaginam que essas terras, por exemplo, podem ser deles. Sim. Eu queria muito que você falasse sobre isso. O que você descobriu contando um pouco desse filme?
Eu até comentei outro dia com uma amiga minha, eu falei assim, a gente tem lugares que a gente olha e a sensação que a gente tem é que existe um abandono ali e que não existe familiares. Muitas vezes você constrói e tem lugares, patrimônios, e você não teve filhos, você não teve netos. E assim, a gente observa aqui e a gente fica se perguntando desta forma, né? Como é que acontece tudo isso? Bom, as Se alguém te procurou, por exemplo, de familiares, no momento que você contou, porque esse filme ainda vai acontecer, né? Ainda vai acontecer. Eu queria dizer que no processo de apuração, de pesquisa, de história, do fato que me marcou muito, até me emociona em falar isso, foi eu reencontrar pessoas da minha família, uma prima minha que mora na Bahia e uma tia minha que mora na Argentina. Olha só, pessoas que passaram pela usina Santana, construíram suas vidas, mas por algum motivo tiveram que sair do Piauí, foram seguir suas vidas em outros estados. E essas pessoas apenas tinham lembranças e esse nome, né? Usina Santana, porque saíram ainda muito pequenas. E olha só, através dos vídeos, através da divulgação desse projeto, a gente conseguiu conexão com essas pessoas, né? Que legal! E assim, foi um momento incrível para a família, né? Essa reconexão dessas pessoas, saber que as suas raízes estão lá na usina Santana, né? E ter de volta assim essa conexão com a família foi muito significativo. E também a gente analisar esse outro lado histórico que envolve essa parte industrial também do estado, né? A parte industrial, né, que começou com o Gil Martins lá em 1906. Aqui em Teresina tem uma grande avenida, né, que é a Avenida Industrial Gil Martins, né, em homenagem ao fundador da usina Santana. O que passa pela sua cabeça hoje com esse filme e, além de contar essa história, o que você acha que ainda pode acontecer diante desse filme quando ele vier à tona? Eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho no meu coração, que é transformar esse espaço das ruínas da usina Santana em um lugar onde possa ter visitação das pessoas, quem sabe um complexo cultural, porque ali não são só paredes, não são só tijolos, né? Ali conta a história de muitos piauienses, de muitas pessoas. E o próprio verde, né? O próprio verde. As imagens são lindas, você não tem noção de como é quando você chega naquele local, a energia, parece que as paredes gritam, parece que essa grande chaminé, parece que ela fala, se conecta com você. Bom, algo que a gente está curioso em fazer, inclusive o Ed aqui me posicionou para que a gente pudesse fazer essa pergunta que já estava aqui, eu querendo entender melhor. A gente vê essas imagens, eu te pergunto, quem é o proprietário hoje? Bem, tem um senhor, o senhor William, né, que mora lá na região, e ele que cuida, né, da usina ali, né, ele mora lá, eu não sei bem se tem um proprietário. Essa imagem é ela? Aí é a usina Santana. É a usina Santana. Aí o proprietário mora ali numa daquelas casinhas ali. Mas essa parte toda ao qual a mata está cobrindo particularmente, não pode ser mexida? Pode, né? Porque não tá tombada, né? Ainda não foi. Mas não foi assim, a gente fica imaginando, e os familiares? Pois é, os donos, né? Como eu disse, tem uma pessoa que mora lá, né? Que é o responsável por cuidar da usina, né? E ele mora lá e faz o cuidado, né? Ele e a família Esse é um alerta também para as pessoas que ficam, né? Muitas vezes você deixa um ambiente, você, por exemplo, tem filhos, netos, bisnetos, e às vezes as pessoas não têm interesse de cuidar, não têm interesse de continuar a história. Isso é um alerta também para outros momentos, porque assim, gerações e gerações, muitas vezes as gerações elas não valorizam o que tinha. Não valoriza o seu passado, não valoriza a sua história, né? Porque é nossa história, né? A usina Santana faz parte da nossa história. Verdade. E você sabe que a gente não pode dar um fim ao que fica. Não é questão de você simplesmente fazer patrimônio para entregar para quem não quer valorizar. Mas é você deixar patrimônio para as histórias continuarem sendo contadas e as gerações também sendo mostradas, né? E onde tudo aconteceu. Veja você, um jovem com 25 anos que quis ir mais profundamente na história.
Por mais que você seja ator, produtor, por mais que você tenha esse lado audiovisual, mas isso é bom para ser um alerta na vida das pessoas. Tem gente que constrói algo e deixa algo para a história continuar ou para se fazer novas histórias e de repente a gente vê tudo aquilo se acabar. E a gente sabe que vai acabar mesmo, né? Tudo vai acabar um dia nessa vida, mas a gente sabe que existe a chegada e existe a partida. Mas existem histórias que são interessantes de dar continuidade. Aí a gente fala de indústrias, né? Hoje, por exemplo, este local poderia estar, de uma certa forma, fazendo com que várias pessoas estivessem sendo empregadas. Então, eu sou muito a favor de indústrias. Não, com certeza, eu também, né? É um lugar que ele tem uma significância tão forte para a história do Piauí que inúmeros TCCs, pesquisas de universidades, dissertações de mestrado, teses de doutorado, se você procurar na internet, você vai achar muito disso. Pessoas que estudam a usina Santana, querem entender a história, então, ou seja, tem uma relevância, uma significância muito Verdade. Andrade, liga o microfone do Edinaldo para que a gente possa ouvi-lo também. E continua desse jeito. Não, essa foto é da década de 70, Sim. tem a data ali. Ó. Sim. Hoje, Gente, eu não tinha nem nascido. 72, eu nasci em 72. olha só que presente que a gente ganhou nessas fotos, foi de uma seguidora que acompanhou. E várias outras fotos com certeza vão aparecer. Com certeza. Talvez até depois dessa entrevista aqui, desse bate-papo. Gente, entre em contato comigo lá no Instagram da VR Produções, manda lá se tem algum registro dessa Quando época. é que esse filme, na verdade, vai chegar ao público? A gente tem o objetivo de ser lançado ainda esse ano. Ainda esse ano a gente não pode dizer a data específica porque é um processo complicado. Porque temos que retratar aquela época de 70, né? A década de 70. Tanto no maquinário, como a gente também precisa de canaviais para fazer as cenas do corte da cana. E estamos no processo aí, né? Fazendo essa parte burocrática para conseguir. Quanto tempo para fazer esse filme? Bem, esse filme a gente está querendo finalizar ele no mês de agosto. Começou quando? Começou no início do ano, né, com o projeto. Já no início desse ano? Foi. Nossa, você tem realmente investido bastante, né? Temos. São muitas pessoas fazendo parte dessa história? Sim, sim. Além Só de você? na equipe já de pré-produção tem em torno de 10 pessoas, mas quando for para a fase de produção mesmo, vai envolver mais de 100 pessoas. Vai chegar aos cinemas. É pra chegar, né? É pra chegar. Pelo menos uma coisa eu sei. Indo pras redes sociais, vai chegar no mundo. Vai chegar no mundo. Edinaldo, fica à vontade. Não, na falar de pertence, né? Já saiu do tema. Do patrimônio. É que hoje existem muitos patrimônios abandonados. Demais, Edinaldo. Porque tem os herdeiros, mas nenhum quer fazer um investimento porque não é só dele, é de vários. E nisso termina entrando em ruínas, né? E em estado de abandono. Com certeza. E aí a gente chama... Verdade. Era justamente sobre isso que eu tinha conversado esses dias com os amigos. Achei que tivesse falado com o Ed. Mas isso me chama bastante atenção até dentro da nossa própria capital. Você passa por algumas avenidas, você passa por algumas ruas, a sensação que você tem em plena capital é que existem casarões, casas abandonadas como se não tivesse filhos, como se não tivesse netos, tataranetos, enfim, bisnetos, tataranetos. E isso me chama atenção, foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa e existem locais que anos e anos e anos e a gente não vê ninguém tomando conta, a gente não vê nada acontecendo naquele local e dentro da capital. Dentro da capital. Isso me deixa assim um pouco triste até, porque eu fico me perguntando quem é dono, cadê os donos, cadê a família, cadê os familiares para tomar de conta, né? E isso que o Edinaldo falou é uma grande verdade, mas envolve outras situações também, porque de repente a pessoa não tinha filho, não deixou netos, né? E a história ficou aí. Alguém vai tomar de conta, com certeza não vai ser nenhum familiar. Mas aí a gente imagina tanta gente, né? Precisando de moradia, tanta gente querendo ter sua própria moradia. Então, assim, vamos ver o que tudo isso vai acontecer. Em grandes capitais e capitais como a nossa, seria interessante. Avenidas tão movimentadas, você vê muitas vezes um casarão se acabando.
É interessante até que o Estado e a própria prefeitura, né, analise esses pontos para que a nossa cidade não se torne uma cidade abandonada. Muitas vezes por esses grandes casarões, grandes espaços que muitas vezes precisam ser mais cuidados. Isso é muito triste, né? Porque de certa forma, esses casarões, esses lugares, esses locais fazem parte da nossa história. Com certeza. E a nossa história, a gente não pode deixar se acabar assim, né? Tudo bem que talvez a família não tenha interesse em recuperar ou fazer daquilo ali alguma coisa, mas e o poder público? E a prefeitura? O mais rápido possível analisar. Tem locais que são anos e anos. Anos e anos, digamos que eu já esteja 20 anos observando isso. É muito tempo, né? É muito tempo. É uma história de vida bem longa, 20 anos, né, Ed? Então, assim, fica aí a dica. Se ninguém nunca se atentou a isso, eu, Vanusa Coelho, já me atentei, já observei. E eu acho que é interessante também ver, porque tem alguns lugares que são tão belos. Sim. Né? Que dá até para você continuar do mesmo jeito e transformando aquilo para que a nossa cidade não fique, nosso estado não fique esquecido, né? Muitas vezes ao abandono, que é essa sensação que a gente tem. Mas eu quero dizer desde já que é muito legal ouvir a sua história. Eu quero que esse filme chegue logo. Quando ele já estiver no ponto, você está convidado para vir novamente aqui para a gente mostrar ele com mais detalhes. Com certeza, vai ser um prazer estar aqui de novo para dizer a data do lançamento, da estreia desse filme. E já te jogo logo nas suas mãos que você pense, ou alguém que esteja assistindo o nosso programa, que pense num livro, que pense num filme, que pense num documentário, que faça algo diferenciado. E hoje nós sabemos que a nossa capital está em boas mãos e eu acredito que, com certeza, algo vai ser feito. E é através de conversas assim como a nossa que tudo pode acontecer. Com certeza. Né? Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser falar um pouco mais, quem tiver mais informações, fotos, pessoas que tenham vivido na época da usina Santana, ainda dá tempo de entrar em contato com você, né? Dá sim, gente. Vai ser um prazer, né, atender quem tiver alguma contribuição, seja depoimento, algum registro de fotografia, algum texto, alguma imagem. Entre em contato comigo através do meu Instagram, Teodorico Júnior, tá bom? Entre em contato que vai ser um prazer ter uma contribuição sua nesse nosso projeto. Muito obrigada a você, tá? E saiba que o nosso Bom Dia aqui tá sempre cuidando desse outro lado também, mostrando os talentos e valorizando ainda mais a nossa capital. Não é verdade? Obrigada. Gente, como é gostoso a gente poder falar dessas histórias e como vocês já perceberam, o nosso programa Bom Dia News, ele retrata tudo, ele fala tudo. Ele fala desde a saúde, moda, comportamento, entretenimento, política, de tudo a gente fala. E a gente traz talentos assim como o Theo para contar as histórias. E é tão gostoso. Se você que está assistindo o nosso programa tem vontade de estar aqui no nosso Bom Dia, assim como o nosso querido Teorico, né? Se você tem vontade de estar aqui no programa, contar a história do seu bairro, da sua cidade, do nosso estado do Piauí, de repente do seu município, ou você tem livros e já fez um livro e quer ser o talento do nosso Bom Dia, nós fazemos questão de trazê-lo aqui para o nosso programa. Vamos valorizar o nosso estado. Eu que sou filha de piauienses, uma São Bernardense, nascida em São Paulo, em São Bernardo do Campo, nunca valorizei tanto o nosso estado como de verdade, na verdade, tantas pessoas não valorizam tanto o seu estado como eu já valorizei. Eu bato o martelo em dizer que eu faço questão de valorizar a nossa capital, valorizar o nosso estado. Eu amo não só o Piauí, como também o Maranhão, bem aqui Timon, que é a nossa vizinha. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem. Não me importa quanto tempo você vai durar dentro desse estado, mas eu acho que é nosso dever. Eu que já estou aqui há mais de 37 anos, gente, eu não posso ficar calada, né? Eu tenho que realmente buscar essas histórias através de pessoas que valorizam também. Então, aonde você estiver, a história será levada. Somos daqui, temos que valorizar o que temos. Eu sou daqui, meus pais são daqui, são filhos de São João do Piauí, são filhos de Cacimba da Areia, filhos de Pé do Morro, né, papai? Então, são essas pessoas que fazem parte da minha história. Eu nasci deles. E por mais que eu more aonde eu morar, por mais que eu tenha nascido aonde eu quiser ter nascido, ou não quisesse estar nascida, eu acho que a gente tem uma história. E essa história com certeza começou em algum lugar. E você não pode deixar de valorizar. Eu amo os nossos piauienses. E se hoje é sexta-feira, a gente lembra que no final de semana tem rádio. E se tem rádio, né, Ed? Tem também aquelas do passado também.
Então a gente acaba lembrando aqui no nosso programa. Agora, gente, falando em passado, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você é do tipo que gosta de colocar assim os chinelos em evidência quando você vai usar algum look? Você prepara um look ali bem legal e quer colocar um chinelo, quer integrar o chinelo ali na história? Deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não perde o estilo. A gente tem dicas pra você. Os chinelos tradicionalmente associados a momentos de lazer estão emergindo como uma opção viável para compor visuais contemporâneos e elegantes. Com a evolução da moda em direção a um estilo mais inclusivo e democrático, esses calçados, antes restritos a ambientes como praias ou lares, estão se infiltrando nas ruas e até mesmo em eventos mais requintados. O sucesso desta tendência reside na habilidade de fazer escolhas adequadas e na combinação cuidadosa dos chinelos com o restante do guarda-roupa. Além de serem acessíveis financeiramente e extremamente confortáveis, os chinelos oferecem praticidade para quem deseja liberdade aos pés durante todo o dia. Contudo, é essencial considerar o contexto em que serão utilizados. O primeiro passo para criar um visual atraente com chinelos é optar pelo modelo correto. Para ocasiões descontraídas, os chinelos de tiras simples e em tonalidades neutras são ideais. Para eventos mais casuais, modelos que apresentam acabamentos elaborados ou detalhes singulares como pedrarias ou texturas diferenciadas podem agregar um toque pessoal ao look. Peças mais fluidas e naturais, como vestidos, saias e bermudas, combinam perfeitamente com chinelos. A leveza do calçado, aliada à fluidez dos tecidos, cria um visual confortável e estiloso. Estampas vibrantes e materiais que proporcionem movimento, como linho e algodão, intensificam a sensação de frescor e elegância. Uma maneira eficaz de elevar o estilo ao usar chinelos é através da sobreposição de camadas. Adicionar um blazer, amarrar uma camisa na cintura ou utilizar um cardigan pode gerar um contraste interessante entre o casual e o sofisticado. Essa estratégia não só moderniza o visual, como também imprime uma dose extra de personalidade ao conjunto. Como é gostoso a gente ver essas dicas interessantes, pelo amor de Deus, faz o estilo, não é porque é pra usar chinelinho que é pra ir de qualquer jeito, não, pelo amor de Deus. Agora, gente, olha que interessante, ficou aqui uma conversa grande, porque o Ed e eu, a gente confundiu anjo com anjo azul. E anjo azul é do Marquinhos Moura. Mas eu achei muito interessante porque ficou aquela discussão das músicas do passado. E o Diógenes imediatamente lá com as meninas é anjo do Yahoo, ó. Lembra dessa? Das antigas, ó. Rapaz, lembra dessa? Muito bom, gente. Aí a gente tava lembrando das músicas. Tem muitas músicas. Tá aqui. Aqui a outra. Na época do Bolinha ainda, não era nem Chacrinha. Ó, aqui é... Ouça. Vocês estão ouvindo? É Anjo Azul do Marquinhos Moura. Eu estou aqui, meu querido, fazendo o programa do Bom Dia. Bora continuar com a conversa. Depois a gente recorda outras aí, viu? Eu estou aqui, meu querido. Estou aqui fazendo o Bom Dia. Vamos cair logo na realidade, no agora. Muito, mano, é gostoso? Meus meninos são fera. Gente, eu tô falando que a minha equipe é show. Minha equipe é show que nem a 92,7, meu filho. É show. Tá pensando o quê? Eu quero falar pra vocês agora do Paraíba, que também é show. Claro, o Paraíba traz preços baixos de verdade. Operação Preço Baixo, você quer? Vanusa, eu quero fogão, quero geladeira. Vanusa, eu quero tudo que tiver de bom. E eles querem zerar o estoque. E é claro que uma lavadora cai muito bem, um fogão maravilhoso, pra você preparar aquele assado gostoso e me convidar. Você quer ir também, Ed? Se for aquele assado maravilhoso, hein?
naquele fogão novinho, comprado no Paraíba, em até 10 vezes sem juros. Quem é que não quer? Mas você está precisando também deste fogão, desta geladeira e vários outros itens entregues na sua casa. O frete é grátis. Que legal, hein? Além de tudo, o Paraíba, gente, todo mundo sabe, é sucesso em qualquer lugar. Bora zerar o estoque? Tá precisando de uma lavadora de roupas, né? Ontem me assustei. Minha lavadora não queria funcionar. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas graças a Deus, ela estava ok. Ela que me deu pregou uma peça. Mas também, se tivesse dado problema, eu ia lá no Paraíba e comprava em até 10 vezes sem juros. É bom e tem estoque. Bora conferir? Operação Preço Baixo Paraíba. Centenas de produtos em oferta na loja. A ordem é zerar o estoque. Lavadora 10 quilos, 10 de R$ 49,90 sem juros. Fogão 4 bocas, 10 de R$ 59,90 sem juros. Tem mais. Fogão 4 bocas com acendimento automático, 10 de R$ 89,90 sem juros. Móveis, eletro e tecnologia em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Bom, gente, é o seguinte, vamos mudar de assunto porque hoje nós vamos conversar com a nossa querida Vina Teive, ela que está aqui, nossa querida professora maravilhosa e educadora física, veio hoje conversar com a gente, porque, gente, a prática da musculação, ela é muito interessante e a gente tem ouvido falar constantemente sobre as práticas de musculação e os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Mas será que você entende que muitas vezes o exagero também pode trazer problemas? E a gente tem que entender melhor como é que a gente faz essa prática, como a gente deve se prevenir para não evitar o excesso, né? Porque tudo na vida você tem que ter pausas, tem que ter alguns cuidados. E hoje nós vamos conversar com ela porque na hora da prática da musculação, a gente precisa entender se todo dia faz bem. Se a gente pode fazer todo dia, a gente tem que ter cuidado com esse tal de overtraining que está na boca de todo mundo e a gente precisa entender ele melhor, né? Se exercitar de maneira regular, se exercitar todos os dias, o que na verdade vai fazer bem para a nossa saúde? Qual é a diferença de você se exercitar de maneira regular e, de uma certa forma, estar ali todo dia, sem dar nenhum espaço? Bom dia, tudo bem? Vanusa? Obrigada pelo convite. É um prazer sempre nosso. estar aqui com você. Pra gente é uma maravilha também. Olha, em relação ao treino de qualquer, ou musculação, ou de esporte, ou de corrida, do que for, o importante é respeitar o seu limite. Você tem que respeitar os sinais que o teu corpo te dá. Porque o nosso corpo diz, olha, chegou no meu limite, eu estou precisando de descanso. Então, nós precisamos de descanso, sim. Posso fazer atividade física todo dia? Claro! Pois é, porque pode. As pessoas dizem agora, isso, sem né? exagerar. Porque quando a gente fala de regularmente, não quer dizer que você tenha que exagerar. Você pode sim fazer uma malhação hoje e amanhã fazer uma caminhada. Vamos falar um pouquinho sobre o que é você fazer exercícios todos os dias, mas você ter cuidado para que essa sua saúde não seja afetada de uma forma muito exagerada. As pessoas confundem. E vai ser de pessoa para pessoa? Olha, o problema do exercício repetitivo, né? Porque aí o que vai dar o overtraining, né? O exagero e a repetição. Aquilo ter todo dia a mesma coisa, os mesmos grupos musculares trabalhando todo dia. Então isso aí vai te dar o cansaço, a fadiga. Você vai chegar no limite de não ter resposta desejada, porque você não tá. Então você tem que alternar mesmo. Você tem que fazer treinos variados para trabalhar grupos musculares diferentes e poder buscar o resultado que você quer, respeitando o descanso. O sono é fundamental, o descanso é fundamental para o corpo poder processar e te dar o resultado que você procura. Quando a gente fala de se exercitar de uma maneira regular e ao mesmo tempo quando a gente fala de você se cuidar, o que a gente vê e observa? Tem pessoas que não estão sendo acompanhadas. Elas se acompanham, elas se cuidam. E aí muitas vezes elas estão todo dia, não, eu quero bração, eu quero pernão, quero bumbum, eu quero cuidar de mim, eu tô satisfeita com as outras partes do meu corpo. E aí exagera assim, olha só o que a nossa professora falou. Fazer o mesmo exercício todos os dias. Provavelmente essa pessoa não está tendo uma pessoa para acompanhá-la. É importante, olha, se você decidir, bom, hoje eu acordei e resolvi que você é um atleta. Sim. Então o que eu preciso pensar? Se vou me transformar num atleta, eu preciso de uma equipe multidisciplinar.
Eu preciso do profissional de educação física, eu preciso do nutricionista, eu preciso do fisioterapeuta e preciso do psicólogo. Se eu vou me transformar num atleta. Agora, se eu vou, só amanheci o dia, então hoje a partir de hoje, vou mudar minha rotina, vou começar a fazer meus exercícios, vou me movimentar, ótimo, maravilha. Profissional de educação física. Você falou de algo muito sério. Você falou de nutrição, falou de psicólogo, saúde mental, alimentação, e você deixou o exercício físico realmente para fechar com chave de ouro. Por quê? Você pode estar fazendo esse exercício físico e estar com uma alimentação não tão boa, faltando as vitaminas. Você pode estar fazendo esse exercício físico e não estar bem mentalmente, porque provavelmente a sua alimentação não está boa e ela está afetando o seu psicológico. Você falou de exercício físico, se você não tem uma pessoa para lhe acompanhar, se você não tem toda essa equipe e você quer ser um atleta, provavelmente você não vai ter um rendimento legal. Isso. E pode ter lesões. Aí vai ter a frustração, porque não está encontrando resultado. As lesões vão vir com certeza. Cadê o fisioterapeuta? Exatamente. Então, o que é importante que a gente perceba, como vou voltar a falar, nos sinais que o nosso corpo dá. Dor não é normal. Dor não é normal. Deu dor, vamos olhar por que está dando dor. Tem uma causa. Tem uma causa, o que é que está causando aquela dor. Então vamos ver o que aconteceu. Então assim, a gente tem sinais que podem, por exemplo, eu treino todo dia com intensidade alta, mas não estou chegando ao resultado que eu quero. Alguma coisa está errada. Pode estar aqui, né? Aí é que está o problema. Você tem que ver o que está acontecendo. Aí a avaliação do profissional de educação física é fundamental, porque ele vai te dizer onde o teu treinamento não está te atendendo. A tua alimentação é fundamental, porque o alimento é que vai trazer a energia para teu corpo. Você é através da sua alimentação que você vai nutrir o teu organismo. Então você precisa também estar com essa preocupação. Então a gente tem que ver que uma coisa, a gente precisa ver o corpo, o ser humano de uma forma mais holística, mais no todo, inteiro. Eu tenho uma curiosidade, vamos falar de prevenção. Pronto, eu nunca malhei, nunca fiz nenhum tipo de exercício, vou começar. Qual seria a dica antes de tudo? Primeiro, já tá fazendo uma caminhadinha, já tá fazendo os exercícios, não tá sentindo nada, tá de boa. Mas mesmo assim, vamos falar de prevenção. O que as pessoas devem fazer? Mesmo que elas não queiram ser atletas, mas elas queiram estar bem com esse corpo, queiram estar super bem de alguma forma. Porque tem gente que tá fazendo exercícios, mas o psicológico não tá legal. Pois é, o que é fundamental quando você resolve, quer dizer, tá fazendo exercício e não está bem, a gente tem que pensar o ser humano como um todo, como eu falei anteriormente. Então a gente tem que ver o que está causando essa ansiedade. O exercício, ele é excelente para melhorar essa ansiedade. Eu estava agora conversando aqui com o nosso querido Arthur e estava dizendo para ele que às vezes você não está com fome, você está ansioso e você vai comer sem necessidade. Sim. Então é isso que você tem que ver. O que está... Aí entra a parte do psicólogo, que vai o terapeuta, que vai poder conversar contigo. Às vezes você está super bem e para os teus olhos você não está bem, está todo mundo te vendo muito bem. Algo não está legal. Olha, ontem a gente estava numa mesa e as pessoas estavam comentando exatamente isso. Anteriormente a gente tinha muito preconceito com terapia, com psicólogo, com psiquiatra. Hoje em dia, graças a Deus, isso já está uma coisa comum. Todo mundo já sabe que não é... Ah, não, se eu for no psicólogo vão dizer que eu estou doido. Não é isso. Você está precisando só conversar, de uma orientação, uma pessoa que te escute, que saiba te direcionar. Então isso é fundamental. Então quando a gente fala, treinou, não está tendo resultado, treinou, não está conseguindo dormir direito, treinou, está ficando irritadíssimo, está ficando... Overtraining. Overtraining. É verdade. Tem os sinais. Pronto, é isso que a gente precisa saber. Tem os sinais, tá? O resultado não está vindo, você está super irritado, às vezes perde o apetite, não tá motivado, tá? Então são sinais, dores, então são sinais que o corpo está te dando. Aqui tem coisa errada. Assim como também ele pode te estar dando o resultado que você quer e ao mesmo tempo você não está bem. Mas esse resultado que você quer, ele não vai ser longo prazo. Sim. Porque você está conseguindo... Se você não está bem, uma hora você também vai parar, né? Você não vai ser a longo prazo. É. Aí os sinais vão vir mais fortes.
E o problema do overtraining, que tem uma coisa muito interessante, é o risco de doenças e infecções, porque a tua imunidade vai baixar. Pronto, a gente tem que falar das consequências. É muito interessante a gente falar das consequências. Essa imunidade, ela baixa mesmo. Sim, claro, você não está bem se o organismo está o tempo todo te sinalizando que você não está bem. E aí é o respeito a você mesmo que você precisa ter, entender seu corpo para que você fique bem. Assim como tem pessoas que não vão perceber isso também. Sim. Até chegar no limite, até não ter mais pra onde. Aí é a hora da gente falar sobre você tem um profissional, um personal trainer te acompanhando junto com você. Isso. De alguma forma você tem que ter profissionais. Se você vai pra academia e você acha que já sabe tudo, tem que ficar atento. Lá tem profissionais pra te orientar. É isso. Às vezes tem muita gente orgulhosa, sabia? Tem. Não, e hoje todo mundo, por conta da internet e porque eu já faço academia há muito tempo, então eu já sei de tudo. Cuidado com esse eu sei de tudo, tá? Cuidado com o sei de tudo, porque isso aí pode te trazer lesões, pode te trazer problemas. O profissional tá ali, vamos respeitar as profissões, cada qual no seu quadradinho, né? Com interdisciplinaridade, porque as profissões, elas se intercalam, como eu falei agorinha, tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem um profissional de educação física, tem um fisioterapeuta, eles precisam atuar juntos. É importante que as academias tenham essas figuras transitando ali dentro. E não esperando só que o aluno busque. Né? E aí ter essa equipe multidisciplinar é importantíssimo para qualquer pessoa. Pronto, aí eu queria falar também sobre pessoas que vão à busca de um resultado e que enxergam no outro já um resultado gigantesco. E aí elas acabam realmente exagerando e elas acabam entrando também nesse outro lado dos exercícios físicos e elas não sabem muitas vezes que ali também não tem só exercício físico, né? Isso é preocupante também. Com certeza. Pessoas que conseguem um resultado muito rápido. Não, você vai conseguir, eu consegui, você vai conseguir. Mas muitas vezes o resultado não só foi dos aparelhos, porque né? nós temos uma coisa chamada individualidade biológica. Sim. Cada ser humano é único. Sim. E a receita tua não é a minha receita. O que dá certo, o teu plano de trabalho, o teu plano de exercício físico pode não servir para mim. Então a gente tem que ver isso. Por isso que a presença do profissional é fundamental. Porque ele vai começar a ver o treino voltado para as suas necessidades, para os seus desejos, respeitando os seus limites, o nível de treinamento que você se encontra, que é fundamental também. Você não pode exagerar sem o corpo está preparado para isso. Então você tem que ter um profissional ali, porque ele é que vai te direcionar, vai te orientar para até onde você pode chegar naquele dia. Hoje eu vou fazer perna, ou amanhã eu vou fazer braço, amanhã tá. Ele vai diversificar, equilibrando, e é fundamental isso. Muito bom. Para você não exagerar nos exercícios físicos, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é preparar sua mente, né, para o que você deseja e que muitas vezes você não vai ter. Eu estava dando uma palestra semana atrasada lá para os funcionários da Lab Life. E aí nós começamos a conversar e pelas carinhas dele, eu estava dizendo assim, tem que começar a fazer exercício, lá, e uns muito animados, outros assim. Eu disse, olha, a gente começa a fazer exercício por obrigação. Sim. Sabendo que aquilo é importante, sabendo que aquilo tem que acontecer. No começo é duro, dói, é ruim, depois vira prazer. Sim. Quando você consegue ultrapassar aquela fase de que você vai na zanga, você vai no ódio, como vocês gostam de dizer, você passa a sentir prazer. Sim. Você passa a sentir necessidade daquilo ali. E aí é diferente. Aí quando você falta, você já consegue sentir, meu Deus, por que eu não fui? Eu tô péssima hoje que eu não fui pra minha academia, eu tô péssima hoje que eu não me movimentei. Então isso você vai começar a sentir. Mas começa indo no ódio mesmo. Pronto. Até criar o hábito. E, gente, tudo é com o tempo. Não adianta, porque da noite pro dia você não vai receber o resultado que você quer. E se você receber o resultado, muitas vezes, é o que a própria professora falou, né? A nossa educadora física. Você vai receber um resultado porque, de repente, o seu biotipo dá certo, né? Seu corpo tá ali, ele permite o que o outro, de repente, naquele momento não permite. E a gente sabe que cada pessoa passa por situações diferentes umas das outras. E se começar, também tem que ter muito cuidado, porque é uma continuidade também, né?
O ideal de exercícios físicos para você não chegar a um overtraining seria o quê? 3 vezes na semana? 4, 5 vezes Você até? pode exercitar todo dia, Todo não tem problema. Mas academia, por exemplo? Pode todos fazer os dias. todo, tem problema. O problema é a intensidade, é o que você está fazendo lá dentro. Braço todo dia, perna todo dia? Tudo é respeito ao teu corpo. Tá? Então é importante isso. Gente, aí eu posso, por exemplo, 3 vezes na semana eu vou para academia, os outros 2 dias na semana eu faço caminhada, ou dou uma corridinha, nos outros 2 dias eu vou para uma piscina, dou uma... Pronto, eu fiz exercício todo dia, eu não fiz exercício repetitivo, eu trabalhei grupos musculares de forma diferenciada, e isso é muito bom para o nosso organismo, porque a gente às vezes se limita tanto a um tipo de exercício, a um tipo de atividade, que aí tem outros grupos musculares que estão sendo deixados de lado ou estão sendo pouco estimulados. Então essa variedade vai te ajudar nisso. Inclusive chamar a atenção das pessoas, dos atletas, das pessoas que querem se tornar atletas, que essa dica que está sendo dada aqui, ela é muito importante, é fazer exercício todos os dias. Ah, Vanus, eu quero ser corredor. Beleza, quero ser corredora, mas vai fazer uma musculação para você fortalecer esses músculos, né? Ah, Vanus, eu quero fazer natação. Beleza. Ah, eu não gosto de natação porque eu sinto que vou ficar assim. De repente você vai e faz outro tipo de exercício. Então, assim, às vezes, eu até brincando, dizendo assim, gente, emagrece mesmo. Determinados exercícios te emagrecem. Mas por que você não faz outros tipos de exercícios para você se fortalecer, para você pegar um pouco mais de corpo? Tem várias formas de você estar se cuidando todo dia. Muita coisa para ser feita. É falta de informação, muitas vezes. Eu estava comentando com o Arthur que Teresina está num momento ímpar. Para onde você se vira, para onde você olha, tem gente se exercitando. E isso é maravilhoso. Isso a gente não pode desanimar as pessoas relacionadas a isso. Isso é fantástico. Se descobriu que o exercício é um remédio fantástico, barato. Está ali, não está na farmácia. Sim. Né? E aí, Teresina está nessa fase maravilhosa de ascensão nessa área, todo mundo se preocupando, todo mundo... E quem não está informado, se informar para não dizer, não faça isso, porque isso vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você não tem propriedade para isso, a gente está falando isso todos os dias aqui no programa. E por isso que eu falei lá no começo, vamos respeitar as profissões. Sim. Quem estudou para quê? Eu não sou médica, eu não posso te consultar. Não tem como, a gente fala muito sobre então, isso. Assim, eu tô com lesão... quem vai olhar minha lesão? Primeiro o médico, depois o fisioterapeuta, quando curou a lesão, vem pra gente, profissional de educação física. Então é isso que a gente tem que, toda profissão tem seu espaço, tem que ser respeitado, e você tem que entender que você, um mero treinante, não se tornou profissional porque está treinando. Não. Você tem que entender que para a gente chegar lá e dizer, olha, eu sou profissional de educação física, eu passei 4 anos estudando, conhecendo o corpo, vendo a resposta, o que eu posso fazer para ter determinada resposta, que tipo de medicamento, o que aquele medicamento faz com o meu organismo. Então eu tenho disciplinas que fazem com que eu conheça o corpo como um todo, tudo que uma pessoa com pressão alta, por exemplo, pode fazer exercício? Pode. Controlado, acompanhado, e é ótimo porque o exercício vai fazer com que essa pressão fique controlada. Isso. O diabético pode fazer? Pode e deve, porque o exercício também vai ajudar no controle dessa diabetes. Então é isso que a gente tem que entender. Com o acompanhamento do profissional, a gente pode tudo. Pois é, se o corpo está adoecido, você tem que procurar o profissional para ele te orientar dessa forma. Mas exercício físico é sim saúde para todo mundo, trabalha a autoestima das pessoas. Começar cedo fazendo exercício é o melhor a se fazer. Tem pessoas que fazem exercício cedo também, antes de chegar à noite, e vão dormir divinamente bem. Então tem várias formas. No lugar de você, que não entende do assunto, tá orientando as pessoas, ande ela pro profissional. É isso, né? É isso. Pronto. É isso. Quero agradecer pela sua presença, tá? E se você tiver alguma dica, passe agora para quem está assistindo o nosso programa ainda sobre overtraining. Bom, respeite seu corpo, busque ter orientação de um profissional, que é fundamental você ter um profissional que conheça os seus limites, saiba até onde você está treinado, conheça seus objetivos. Então ele vai fazer um treinamento para você. Ele não vai pegar o treinamento do A, do B e do C e aplicar em você. Ele vai fazer a sua série, o seu treinamento, para que você consiga chegar lá. E outra coisa, o profissional também, ele vai percebendo quando a resposta não está dentro do esperado, aí ele vai alterando,
ele vai modificando, que é fundamental. O problema é que a gente, quando está fazendo sozinha, a gente não percebe isso de imediato. E vamos ser quando sinceros. vai perceber, já... E vamos ser sinceros, quando a gente tá fazendo sozinha, a gente faz do jeito da gente. Olha, gente, eu não vou mentir pra vocês, não. É bom ter uma pessoa orientando que sabe, que entende, porque ela vai dizer como você pode e o que você deve recuar. É isso. Até onde você pode chegar e como você deve recuar. Agora, se eu não sei, não respeito nem um minutinho que o personal tá ali dizendo, fez as 15, 20, agora dá uma paradinha, conta aí um minutinho para começar de novo. Não, vou fazer agora, não pode. É que tá. A presença do profissional é fundamental para que dê tudo certinho. Olha, gente, eu não sei. Pelo menos aqui no programa eu tenho vários profissionais me orientando. Muito obrigada, minha princesa. Foi um prazer, minha linda. Quem quiser entrar em contato com você, a gente tem que deixar sempre o Instagram, né? Nós estamos lá na Uninasal. Tá? Nós temos o nosso Instagram profissional, acesse o Instagram do curso, porque é um curso, ele é muito movimentado, a gente está sempre mostrando, hoje mesmo nós estamos numa ação lá no Mercado Velho ali, no Vem Cá Meu Bem, como é o nome lá? Vem Cá Meu Bem, aquele... Agora você me pegou. Que tem aquele monte de venda ali, de coisa ali no centro, meu Deus. Lá no mercado. No troca-troca ali. Sim. Nós estamos com uma ação lá, nós temos 2 professoras lá, com os nossos alunos, eles estão lá fazendo avaliação física, orientando. Então, nós estamos sempre nos bairros, em espaços abertos, nós estamos sempre buscando fazer com que todo mundo se movimente, mas se movimente com uma boa orientação. Tá bom. Muito obrigada. E olha só, hein, gente. Depois, continue aí. Tá. Depois dessa dica que a gente deu pra vocês, dicas e mais dicas com a nossa professora e educadora física, agora chegou a hora da gente falar, sabe do que, gente? De alho cru. Você gosta? Gente, eu amo alho. Alguém olhou, o Arthur olhou assim... Olha, eu gosto de alho, eu gosto de cebola também. Roxa, cebola de todo jeito. Gente, comer um repolhozinho feito no alho e uma cebolinha. Eu não preciso nem de carne, já vou logo dizendo pra vocês. Se quiser me convidar, pode me convidar, que eu adoro. Eu sou daquele tipo de pessoa que até, como o povo diz, é aquele que é mais amargo, que o passarinho gosta de comer. Como é o nome, Ed? Giló. Até giló eu como, se for bem feito. Mas tem gente que não come giló. Tem gente que não come giló, porque diz que giló é amargo. Menina, eu como giló, como até o quiabo cru. Dizia do papai que... Nunca comi não, mas eu vou comer um dia quiabo cru. Diz que é filho de pobre, come tudo. Menina, eu como tudo, minha filha. Mamãe, quando me fez, que eu tava na barriga dela, ela disse, minha filha, você vai nascer e você vai ser sem... Sabe? Cesteira. Quer comer alho cru? Ele tem benefícios. Saiba se sim ou não. Será? Eu acho que pra mim tem. E pra você, será que não? Bora conferir. O alho é um alimento com uma história rica e multifacetada, que vai muito além do seu papel como tempero essencial na culinária mundial. Suas propriedades medicinais são reconhecidas e uma das formas mais eficazes de aproveitar ao máximo seus benefícios é através do consumo cru. Embora a ideia possa soar incomum para alguns, ingerir alho em seu estado natural libera um potencial terapêutico surpreendente. O alho pode ser considerado um aliado da saúde. Entre os principais benefícios estão a redução da pressão arterial e do colesterol LDL, o colesterol ruim, melhora da circulação sanguínea, fortalecimento do sistema imunológico, ação antimicrobiana natural, efeito antioxidante que ajuda na prevenção de doenças crônicas. O consumo diário de 1 a 2 dentes de alho, preferencialmente cru ou levemente cozido, pode trazer benefícios importantes para o sistema cardiovascular e imunológico. O excesso, no entanto, pode causar irritação gastrointestinal, mau hálito e, em alguns casos, interferir em medicamentos anticoagulantes. Depois da gente ter mostrado o alho, estava aqui com os nossos convidados e eu quero dizer pra vocês que tem amor e carinho, nossos convidados, tem amor e carinho, você que tá aí. E um beijo pra você, viu, Diógenes? Maravilhoso. Olha,
Olha, gente, a loja Ana Luísa Festas tem uma variedade de produtos para confeitaria e realização de eventos. Muita gente me perguntando, Vanusa, eu posso fazer todo tipo de evento que eu quiser? Mas é claro que sim. Além de todos os eventos que você possa imaginar, você ainda tem a parte de confeitaria. Só para vocês terem uma ideia, a Ana Luísa Festas trabalha, gente, com muitos balões. Ela é a maior loja de balões, para vocês terem uma ideia, da cidade. Além de toda uma parte que você vai conferir para a sua festa. Nós temos aí painéis, temos mesas, temos tampões, temos tudo que vocês possam imaginar para fazer sua festa, o seu evento. Vanusa, eu não queria alugar, eu queria levar para minha casa, queria que ficasse lá, porque eu faço muitos eventos, faço muitas festas. Quero também, Vanusa, fazer o meu casamento, mas eu não queria ir para um buffet, Vanusa. Na verdade, eu queria estar na minha casa, preparando um evento lá em casa, e eu mesma que queria decorar. Lá na Ana Luísa Festas tem tudo, tem até fantasias para você. Você vai encontrar toda uma parte de confeitaria, desde para preparar os doces, os bolos, tem tudo, gente. Parte de chocolate, tem vários e vários tipos de chocolates que vocês possam imaginar. Ah, meu Deus, é muito bom. A Ana Luísa trabalha também com toda uma parte de gráfica, onde ela vai deixar o seu evento mais bonito ainda. Vanusa, tem embalagem de todos os tipos, descartáveis de todos os tipos, vários modelos, para todo mundo fazer diferente um do outro. Ana Luísa Festas é mais do que uma loja, é um shopping para o seu evento. Ana Luísa Festas. Aqui na Ana Luísa Festas é sempre tempo de festejar. Uma loja que é um verdadeiro shopping, com artigos diversos para festas, desde a decoração até a confeitaria. A maior loja de balões da cidade. Conte com a gráfica rápida para melhor lhe atender. Em nossa loja temos um atendimento personalizado. E se você é empreendedora ou quer empreender, temos os melhores produtos para o seu negócio no segmento de festa. Seja um cliente da Ana Luísa Festas e viva momentos felizes. Rua Riachuelo 187, Centro de Teresina. Com classe. Com classe. Com classe. Você já dançou com classe? Sabe aquela coisa bem? Sabe você esperando assim? Vou ficar no meu cabelinho, né? Como é? Agora, tirando, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre músicas do passado. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revelou que Teresina tem o maior indicador de calçadas com obstáculos para pedestres entre as capitais brasileiras. E isso é algo que chama atenção. A repórter Edna Maciel traz mais informações sobre este assunto para todos nós. Seu Francisco tem 67 anos. Um acidente de carro e doenças como artrose e diabetes o deixaram com problemas de visão e mobilidade. E os vários obstáculos nas calçadas de Teresina se tornaram um risco de acidentes dobrado para o idoso. Buraqueira nas calçadas. Isso incomoda demais. Você vai, tropeça, cai e pronto. O calçadão que está ficando cheio de buraco também. Por causa dos pesos dos carros e tudo, quebra as pedras e não vão consertar. Se conserta, parece que bota um cimento com sonrisal. Basta dar uma chuva, faz o mesmo buraco. Segundo pesquisa do Censo Demográfico do IBGE, realizada em 2022, Teresina tem o maior número de moradores residindo em vias com obstáculos nas calçadas do país, 87,49%. Seguida de Teresina, os indicadores apontam a capital, São Luís do Maranhão, com 82,11% e Palmas, do Tocantins, com 75,43%. Os obstáculos são identificados como árvores, postes, buracos e desníveis em calçadas de residências e comércios. Os mais prejudicados com esses obstáculos nas calçadas, como carros que nós estamos vendo aqui, por exemplo, e esse buraco, são os quase 100 mil idosos e 87 mil crianças, que representam 23% do total da população. 93% dos moradores urbanos de Teresina têm calçada. O problema é que a maioria, 86% desses moradores de Teresina,
tem uma calçada só que com obstáculo, né, que dificulta o trânsito dos pedestres, inclusive sendo motivo de risco à própria vida, à saúde desses pedestres. Ele é um obstáculo para a população em geral. Qualquer pessoa, às vezes, está desapercebida, principalmente porque hoje em dia muita gente caminha usando o celular e às vezes até nem percebe que às vezes pode ter um buraco na rua, tem uma raiz de uma árvore que às vezes pode topar, né? E principalmente no caso de Teresina, praticamente 1 a cada 4 pessoas é idosa ou criança, o que é mais um risco ainda. A gente sabe que os idosos têm dificuldade às vezes de visão, para próprio caminhar, né? E as crianças não, às vezes pelo descuido elas correm demais e podem se machucar também. Na realidade, esses são inclusive o público de mais risco para acidentes com essa questão dos obstáculos. Algumas soluções apontadas pelos especialistas para resolver o problema são o cumprimento da lei municipal que existe em Teresina desde 2014, sob a fiscalização das SDUs. Implementação de políticas públicas e a revisão da situação das calçadas pelos gestores municipais. O que a prefeitura tem que implementar é uma política talvez de revisão de como é que estão as calçadas de Teresina. Onde tiver poste, talvez deslocar o poste para um local que tenha mais espaço, onde permita realmente o trânsito, seja dos pedestres ou mesmo dos cadeirantes, né? Onde houver desnível, apresentar alguma solução também, por exemplo, caso de uma rampa para uma garagem, informar ao morador que tem aquela casa com aquele problema de desnível, como é que ele deveria fazer tecnicamente para ter a passagem, por exemplo, para os pedestres e para os cadeirantes, né? Tudo, na realidade, depende de política pública, da prefeitura principalmente, para trabalhar essa questão da acessibilidade. E aí a gente observa os dois lados, né? Existem calçadas, existem locais que são particulares e existem outros sim, que a gente espera esse cuidado. E a gente não pode também ficar com os olhos cegos. São buracos, são crateras que vêm de um passado, né? Um passado não tão distante e que a gente precisa ter essa responsabilidade de dizer para quem está assistindo o nosso programa que em tão pouco tempo não se dá para corrigir o que o passado deixou. E é claro que tudo que a gente quer é que tudo isso seja corrigido, já tem muita coisa sendo corrigida, já tem muita coisa acontecendo, isso é muito bom. A nossa cidade, aos poucos, está sendo cuidada e é isso que nós precisamos. Inclusive, dizer para você que está acompanhando o nosso programa que é muito bom que esse tipo de informação chegue, até porque uma cidade que praticamente ficou destruída não se conserta da noite para o dia. E é claro que a gente espera de verdade que tudo isso venha acontecer. E com certeza vai acontecer, porque é tudo que nós desejamos e acredito que pessoas estão aí de olho, observando e aos poucos fazendo. Mas o que nós queremos chamar agora a sua atenção é que no quarto sorteio desta semana você concorre a R$100 mil. Já imaginou? Porque você compra hoje, você compra amanhã, você compra até a meia-noite do sábado, através do aplicativo, você pode comprar pelo site, mas nas bancas espalhadas, você vai comprar nas banquinhas hoje e amanhã, porque domingo você não pode perder, às 10 horas da manhã tem Boticap. Que maravilha! R$100 mil para você só no quarto sorteio. Gente, que grana boa, né? Que grana boa pra você só no quarto sorteio. Agora tu imagina, do primeiro ao terceiro sorteio, R$5 mil. E a gente quer demais que você se dê muito bem. E tem 20 giros no valor de R$700 pra você não deixar de participar. Se liga, porque o Boticap de domingo tá incrível. Confere aí. Chegou a sua chance de dar fim nas cobranças e levar muito dinheiro. O Boticap traz R$100 mil no quarto sorteio. Isso mesmo, R$100 mil para transformar a sua vida de uma vez por todas. Com R$100 mil, você conquista o que sempre sonhou. Pensa que acabou? Ainda tem R$5 mil do primeiro ao terceiro sorteio, R$100 mil do quarto sorteio e 20 giros da sorte de R$700, além da dupla chance. Compre já o seu Boticap e ajude a Associação Casa Esperança e Vida e Boa Sorte. Boticap. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora chegou a hora da gente trazer o nosso querido Zan, porque toda sexta-feira tem o quadro Entreter. Se liga aí. Olá, Vanusa Coelho, olá, telespectadores, mais um quadro Entreter na telinha da sua O Dia TV, com dicas para você curtir o final de semana. E eu começo com uma super dica. Olha, fica ligado, você que gosta de cinema,
da telona, vai ter o festival Meia Entrada nos cinemas do Teresina Shopping. Todo mundo paga meia entrada sem comprovar nada durante todas as sessões de 24 a 29 de abril. Então, eu já começo a entreter com essa dica. E falando em cinema, se você é fã de Star Wars, nesse final de semana reestreia, porque já passou A Vingança de Sith. Então é um dos capítulos da saga Star Wars. As guerras clônicas estão em pleno andamento e Anakin Skywalker mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padmé Amidala não seja afetado por esta situação. Seduzido por promessas de poder, Anakin se aproxima cada vez mais de Darth Sidious, até se tornar o temível Darth Vader. Juntos, eles tramam um plano para aniquilar de uma vez por todas com os Cavaleiros Jedi. E eu continuo falando de filmes, porque a sessão de hoje no Cineclube PHE, lá no auditório da ADUF, vai ser especial, porque vai ter a exibição de Coração Selvagem, de nada mais, nada menos do que um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Eu falo de David Lynch, que é um dos meus preferidos e que nos deixou recentemente. Então fica aí a dica, vai ter até debate, Coração Selvagem. A exibição vai ser hoje, dia 25, às 18h30, no auditório da ADUFP, com debate de Manuel Vieira. Jovem casal foge pelo sul dos Estados Unidos de uma neurótica perseguição materna. Apaixonados por Elvis Presley e o Mágico de Oz, tudo o que eles desejam é viver a vida. E uma festa que comemora a ancestralidade e a cultura afro-brasileira acontece hoje no CCC, o Centro Cultural do Centro. É a Festa Preta. A proposta é reunir artistas, ativistas e a comunidade preta para uma noite de resistência e celebração. Na programação, Negoval, Cassandra, DJ Camaleoa, Preto Quedé, diálogos afromusicais, Júnior James e Coletivo Capenga. Com uma programação exclusiva de artistas pretos, a festa é um ato de enfrentamento ao racismo estrutural que se manifesta de diversas formas e invisibiliza a história e a cultura das pessoas pretas. E também hoje no Teatro Barítono Raimundo Pereira, no bairro Jacinta Andrade, tem um stand-up comedy umbandista. Olha só que novidade. Um teatro, uma comédia, na verdade, para umbandista. É Testemunha de Oxalá. Se você é do terreiro, a gira vai ser forte. O humorista Deco Machado, em primeiro stand-up comedy solo, mistura fé, música e muita comédia em um espetáculo para macumbeiros. E não macumbeiros também, porque o importante é se divertir. Quem tem bom humor nunca anda sozinho. E o show é também para quem nunca pisou em um terreiro. E para quem gosta de musical, neste sábado, no Teatro 4 de Setembro, tem a apresentação de Flashback, o musical. Os bons tempos estão de volta. Flashback, o musical. Para você dançar, cantar e se emocionar. O ator e diretor Franklin Pires convida você para sorrir e dançar as músicas que marcaram os anos 80 e 90. Noite no Teatro 4 de Setembro. Flashback, o musical. Venha cantar e dançar as melhores músicas da sua vida. Flashback, o musical. Dia 26 de abril, às 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro. E o Arte da Palavra é um projeto que fala sobre a força da palavra, poesia e produções literárias. Então, neste sábado, no Sesc Cajuína, vai ter apresentações,
performances e uma roda de conversa para debater exatamente poesia, literatura e as palavras. O Sesc Cajuína recebe neste sábado, dia 26, através do Circuito de Autores do Arte da Palavra, as escritoras Gleiciele Nonato Guató, de Mato Grosso do Sul, e Natasha Félix, do Rio de Janeiro, com mediação da escritora Valéria Silva, aqui do Piauí, para uma conversa sobre suas produções literárias, a poesia contemporânea e a força da palavra para o fortalecimento do nosso território e nossa ancestralidade. E pelo circuito de oralidades recebe a poeta, rapper e slammer Carol Dalfarra, do Rio de Janeiro, com a performance poética Eu Comigo, que busca mergulhar na vida e na poesia da poeta e contar as experiências comuns de mulheres que enfrentam desafios e emergem triunfantes. E a 10ª edição do Metal Solidário acontece neste sábado no Teatro do Boi, para os fãs de heavy metal. As atrações é Reptodes Banda, Morbid Whisper de Parnaíba, Optus, Megahertz e Retalhador. Tem ainda o espaço Bolachada, com a venda e troca de vinis e discotecagem de LPs de metal entre as bandas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E olha, muita coisa para se fazer na cidade este fim de semana, porque neste sábado Teresina recebe a sonoridade única do pop tropical. Eu falo do cantor paraense Felipe Cordeiro, um dos grandes nomes da atual música popular brasileira. Pioneiro na fusão de ritmos populares do Pará com a vanguarda pop, Felipe mistura guitarrada, tecnobrega, carimbó, new wave, MPB e música eletrônica, criando um som dançante e irresistível. Você pra mim é problema seu. Você pra mim é problema seu. Você pra mim é problema seu. Eu fiquei impressionado com esse cantor Felipe Cordeiro. Mas se o Felipe é uma super atração, a banda que vai abrir o show da atração principal vai ser melhor ainda, porque tem a apresentação da banda piauiense Boi de Piranha, que para mim é uma das melhores bandas da atualidade aqui do nosso estado e que também toca um som muito parecido com o Felipe. E é com a música do conjunto Boi de Piranha que eu encerro o Entreter de hoje. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Fiquem com um pouquinho de Boi de Piranha. Chegou a hora da gente terminar o nosso programa depois desse entretenimento maravilhoso. E do programa do quadro de entreter do nosso queridíssimo Zan. Como é? Vamos encerrar o nosso programa. Edinaldo, muito obrigada. Obrigada também a você, nosso público. E obrigada a toda a minha equipe lá dentro na suíte. Agradecer a Lorena, a todos. Dizer que a gente termina o nosso programa hoje, desta semana, mas a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Bom Dia News. Muito obrigada pela audiência. Bom final de semana.